Oi, gente! Esse é o segundo vídeo do nosso canal. Bom, a gente tá com um cenário novo hoje. E que legal! Então, no último vídeo vocês tiveram uma primeira impressão talvez um pouco estranha sobre mim, porque eu tava com a boca suja, eu falei um monte de bosta. Foi um vídeo meio estranho, apesar de algumas pessoas terem gostado. Estranhas também. Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre primeiras impressões. E eu convidei uma pessoa para poder me ajudar a falar sobre esse assunto, que é o Gabo, e eu ainda não mandei você entrar. Que é o Gabo. Entra, Gabo. Eu acho que agora é a hora que eu entro. Olá, gente. Então, o tema de hoje é primeiras impressões, porque é o primeiro vídeo que eu apareço. Eu pensei, bom, eu vou deixar uma primeira impressão, seja ela boa ou ruim. Então, por que não falar sobre isso? Seria algo pertinente. E por que ele deixou uma impressão muito ruim no vídeo passado, como ele mesmo falou? Dizem que primeira impressão é a que fica, né? Sempre. Mas eu tenho uma experiência totalmente diferente em relação a isso. E eu espero que realmente as primeiras impressões elas não fiquem, porque eu não quero que vocês lembrem de mim com a boca suja de cachorro quente. Provavelmente isso vai acontecer agora que a gente tá lembrando disso. A gente deveria deixar as pessoas esquecerem. Não, é verdade, gente, esquece. Esquece, não, primeira não, impressão cachorro não. quente não. A gente não tá falando disso, a gente tá falando de outra coisa. Eu acho que a primeira impressão não é exatamente a que fica, porque eu já conheci gente que a minha primeira impressão dela foi muito bacana. Eu pensei, nossa, que pessoa legal. E depois eu tive a sensação de que ela era uma completa retardada. E não gostei mais da pessoa. Isso acontece com muita frequência. É. E é verdade, porque tipo, a primeira impressão que eu tive de você, do Gabo, foi quando eu conheci ele, eu achei que ele era hétero. Aí quando alguém chegou e falou, que não sei o que, o Gabo é gay, aí eu... Eu não sei de onde ele tirou essa primeira impressão. A primeira impressão que eu tive de você é que você era uma carcatua. Porque você botava o cabelo pra cima, todo mundo brigando. A merda, filho da puta. Não, mas é sério, você botava o cabelo pra cima. Você não lembra, né? Eu sei. Gente, pensa numa pessoa... Ele parecia um galinho de Ken Little, aliás, eu tenho que não falar. Não fala disso! Já falei. Botem o galinho de Ken Little no Google e comparem. Posso fazer uma montagem assim da foto dele com a foto do galinho de Ken Little. Foi a primeira impressão que eu tive dele. Então, gente, eu tenho um trauma com relação ao galinho de Ken Little, porque geralmente é sempre a primeira impressão que as pessoas têm de mim. Eu tenho esse trauma por causa do galinho de Ken Little, porque criança, geralmente quando gosta de algum vídeo, gosta de algum desenho, assiste o tempo todo. Há uns anos atrás, assim que o galinho de Ken Little foi pra DVD, a gente recebeu um correio misterioso na minha casa com o DVD do galinho de Ken Little. Meu irmão na época tinha uns 3, 4 anos. E ele assistia aquilo o tempo todo e eu não suportava a desgraça daquele DVD. Com o tempo, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas olhavam pra mim e ficavam... você parece com algum desenho animado. Quando falaram galinho de Ken Little, eu fiquei... Ai, meu Deus do céu! Eu sempre isso, as pessoas sempre chamaram de galinho de Ken Little. A princípio, assim, eu não associei as duas coisas, mas aí uma pessoa falou, no curso onde a gente estudava, galinho de Ken Little, eu pensei, caramba, é a reencarnação do galinho de Ken Little na Terra. Uma das minhas primeiras impressões dele foi tipo essa. Mas também teve muitas vezes em que eu conheci uma pessoa que a minha primeira impressão dela não foi muito boa. Eu achei que a gente ia acabar não tendo um contato muito grande e que eu não ia me identificar muito com a pessoa, e depois acabou que eu gostei muito dela e a primeira impressão praticamente sumiu. Eu tenho uma amiga, a Gabi, que a primeira impressão que ela teve de mim foi muito ruim, porque eu tava comendo na faculdade, almoçando. Obviamente todo sujo, porque você come igual um leão retardado. Não foi, essa não foi, esse não foi, nem todo mundo comete os mesmos erros que você. Eu tava almoçando, e aí essa minha amiga, ela não era minha amiga na época, ela era uma colega, ela me conhecia das aulas. Daí ela passou e me viu sentado e meio que acenou pra mim, ou tentou falar comigo. Só que eu tava muito distraído, porque esse é uma coisa que eu realmente faço bastante. Então eu não vi ela acenando pra mim, eu simplesmente continuei vivendo a minha vida. Só que parece que eu tava pensando em alguma coisa realmente muito desagradável. Ou talvez a comida não estivesse tão boa. Eu fiz uma cara meio de nojo, assim, sabe? Fiz uma cara meio tipo, que ódio da vida. E eu acho que ela pensou que fosse pra ela aquilo. Porque ela tava acenando pra mim. E aí ela pensou, caramba, o Gabo é uma pessoa muito escrota. Eu não vou falar mais com ele. Cara, para de tentar induzir eles ao erro. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Mas a primeira impressão que vocês têm que ter de mim, gente. Ela ficou com uma impressão muito ruim de mim. E depois, quando a gente acabou se conhecendo, naturalmente, ela até falava um pouco, assim, afastada de mim. Tentava não se socializar muito, porque ela achava que eu era alguém realmente muito snob. E no final das contas, depois a gente descobriu que eu tava só... O que você tá fazendo? Agindo naturalmente. Não tá, não. Só assim. Para de fazer
tudo isso. E no final das contas nós descobrimos que não, eu não tava sendo nojento com ela, eu tava sendo nojento pra vida. Eu tava com, sei lá, com ódio da vida naquele momento. E aí eu fiz uma cara de ódio da vida e ela achou que eu tava com ódio dela. Primeira impressão, horrível, né? Aliás, isso é algo que acontece muito frequentemente comigo, porque eu tô com ódio da vida frequentemente. Comigo, geralmente, as pessoas têm uma impressão meio... Olha, ele tem cara de novinho e tal, tão quietinho e tal. Aí quando começa a me conhecer, percebe que eu sou um demônio. Isso acontece frequentemente comigo também, mas eu não sou um demônio. É assim. Aí as pessoas, elas realmente acham que eu sou mais novo do que eu realmente sou. Aliás, isso me deixa muito frustrado, muito frustrado. Às vezes, quando eu conheço pessoas na internet, e aliás, isso aconteceu recentemente, e tipo, geralmente os garotos da minha idade costumam ter uma voz um pouco mais grave e tudo mais. Uma voz que não é confundida no telefone com voz de uma senhora de 60 anos, que isso realmente acontece muito comigo. Eu sei. E assim, eu conversando com as pessoas, eu pensando, nossa, as pessoas têm, né, uma voz grave, deve ter tudo homem já, com filho e tudo mais. Daí eu descobri que tudo tinha 12 anos, 13 anos, eu tava conversando com gente de 12, 13 anos, você tá entendendo? Eu falei, eu tenho 23, a pessoa tem certeza que você não tem 11? E agora as pessoas, elas acham que eu tenho 11 anos, mesmo tendo quase 23. É meio frustrante a primeira impressão nesse sentido. Isso acontece tanto comigo em relação à chamada de voz, a telefone, e em relação à aparência também, porque eu realmente pareço um adolescente, alguém que ainda tá ali tentando embarcar na puberdade, não deu muito certo. Comigo já aconteceu alguma coisa parecida, mas foi na balada. Eu tava numa festa, aí quando eu fui entrar, entreguei a identidade pro segurança, o segurança pegou, olhou pra identidade, olhou pra identidade. Tá de sacanagem comigo, né? Você com essa cara de criança quer entrar na festa. Qual o nome da sua mãe? Aí vou eu falar o nome da minha mãe inteiro. Eu falei, cara, eu posso dizer tudo que tá escrito nessa identidade, só não sei o número. Essa é a minha sofrência. O povo acha que eu tenho 15, 16 anos. E geralmente as pessoas falam, nossa, isso é uma coisa muito legal, né? Você vai ser jovem pra sempre, quando você tiver, sei lá, 50 anos de idade, vai aparentar ter 40. Quando eu tiver 50 anos de idade, ou seja, eu vou ter que viver 50 anos da minha vida dando uma impressão errada pras pessoas, de uma maneira negativa, pra depois finalmente começar a dar uma impressão boa pra elas, que é de ser mais novo, sabe? Tipo, eu acho que não vale a pena, né? Sempre que a gente vai conhecer uma pessoa, a gente sempre tenta deixar a melhor impressão possível, né? A gente nunca quer que a pessoa tenha uma impressão negativa da gente, primeira. Mas parece que existe aquele tipo de pessoa que quer que você não tenha uma impressão boa dela. Então são dois tipos de pessoas. A primeira é aquela pessoa que tenta se parecer melhor do que você. Você fala que foi, sei lá, pro Rio Grande do Sul viajar e ela fala, ah não, mas eu fui pra Londres. E, sabe, você fica tentando se melhorar em cima de você. Mas o segundo tipo de pessoa eu acho que é o pior deles. Porque é aquela pessoa que você fala alguma situação ruim que aconteceu com você, alguma situação desagradável, e ela tenta achar uma que aconteceu com ela, que foi pior do que a sua. Pô, não consegui pegar o ônibus vindo pra cá hoje. Porra, pelo amor de Deus, isso não é nada comparado ao que aconteceu comigo. Eu fui fazer sinal pro avião parar, ele caiu em cima de uma velhinha. E essa velhinha era minha avó, tadinha dela, né, gente? Olha lá ela, toda amassada no chão. Independentemente de quão sem noção você for, você provavelmente também vai tentar deixar a melhor primeira impressão possível nas pessoas quando você conhece elas, certo? E isso é realmente muito arriscado, porque você sempre corre o risco mesmo de parecer desesperado demais, tentar parecer realmente muito melhor do que você é. Sabe, aquele famoso tentar ser fodão pra pessoa achar você muito bacana. Então, para essas circunstâncias, eu sempre tenho uma tática que é infalível. Não tente parecer fodão, tente parecer sem graça. Funciona. Eu acho que essa é uma tática muito boa, porque inicialmente, se você não tentar forçar uma felicidade, uma animação, tipo assim, uhul, sou uma pessoa festiva, acho que as pessoas elas vão gostar de você pelo que você é. Não que as pessoas que sejam muito festivas, muito animadas, elas estejam tentando forçar alguma coisa, mas parece. Então quando eu acho que você é mais quietinho, mais na sua, e você vai conversando, atraindo as pessoas pra você, cativando elas, quando você realmente mostrar o demônio
que tem dentro de você, elas não vão estranhar tanto. Ela vai falar, ele ficou animado, então já gostam de você, então foda-se do jeito que você vai ser. Que geralmente é o que eu faço. Acho que o lugar onde as primeiras impressões elas valem muito é na escola. Por quê? Lá é o primeiro lugar que a gente está tendo nosso convívio social pela primeira vez, a gente está sendo introduzido no mundo, a gente saindo da casinha, da família. Então a gente começa a perceber que existem grupinhos, existem pessoal que é popular, você quer se mostrar, você quer causar uma boa impressão. Só que geralmente não dá muito certo porque a gente geralmente está crescendo ainda, então a gente é feio nesse período, sabe? Que a gente tá na puberdade, tá entrando na puberdade, a gente tá com espinha, a gente tá com isso, tá com aquilo, e então é um desastre que só. Porque eu era uma criança muito feia, ainda sou. Falar em escola, em ensino médio, faculdade, essas coisas assim, no ensino médio, eu tive um ensino médio muito interessante porque uma grande quantidade de pessoas na minha escola eram gays ou bissexuais, e, enfim. Eu estudava na Firetech, Adolfo Bloch, se alguém conhece, tu sabe do que eu tô falando. E tinha uma amiga minha que sempre tinha muito problema em lidar com isso, porque ela conhecia as pessoas, mas ela nunca sabia exatamente em que tipo de assunto entrar ou o que esperar da pessoa, porque eu nunca sabia qual era a sexualidade dela. Lá tudo era muito misturado, as pessoas eram muito misturadas lá. A diversidade era muito grande. Então, ela sempre perguntava primeiro o nome da pessoa e a segunda coisa que ela perguntava era a sexualidade dela. Era tipo assim, oi, fulana, bi, gay, heterossexual, como é que é? Qual é a situação? Era interessante, porque dava uma primeira impressão muito interessante pra ela e ela já sabia exatamente como lidar com as outras pessoas. Claro que o convívio era necessário, porque nem todo mundo é igual, não adianta. Mas era uma abordagem interessante a dela. Já na minha escola não aconteceu muito isso, porque tinham poucos gays assumidos. E quando eu me assumi, começou a pipocar viado pra tudo quanto é lugar, e isso era bem legal. Agora a minha escola é bem gay. E geralmente quando você não aparenta ser muito gay, o que não sei como funciona isso, né? De como se aparentar gay. Em outras palavras, se o gaydar das pessoas que você tá conhecendo não for muito bom. Porque basicamente tudo se resume ao quão bom é o gaydar da pessoa, somente. Sim. Geralmente a pessoa fala, mas você nem parece que é viado. Tipo, tentando elogiar. É como se fosse um elogio, isso não é elogio. Não é elogio, gente, é bom parecer viado. Ah, eu sou viado! Não, peraí, não era pra tanto, calma. Não, mas é basicamente como se a pessoa falasse, nossa, mas nem parece que você é você mesmo, parece que você é uma coisa melhor do que você realmente é. Isso é triste de fazer, gente, não façam. Se você que usa, nem parece que é X, não use. É chato, é feio e é preconceituoso. Aliás, uma coisa que aconteceu de vez em quando comigo, tanto no ensino médio quanto na faculdade, é quando você está conversando com uma pessoa, que aliás é algo que acontece com frequência, de você não saber o momento exatamente em que você conta pra ela a sua orientação sexual, né? Porque às vezes a pessoa já sabe e tal, né? Já percebeu, então você já disse alguma coisa que ficou aparente. Às vezes você já disse que você é fã da Britney. Ou da Gaga. Mas às vezes a pessoa não percebe, às vezes a pessoa não sabe e tal. Às vezes o gaydar dela não funciona muito bem. Ou então ela vive numa bolha social que impede ela de perceber que nem todo mundo é igual a ela. E aí já aconteceu comigo algumas vezes. De a gente tá lá numa conversa, um papo normal e tal. E surge algum assunto em que eu acabo comentando alguma coisa da minha vida pessoal, alguma coisa mais íntima, que dá a entender, claro, que a minha orientação sexual. E aconteceu das pessoas falarem, caramba, você não pode simplesmente dizer isso pra pessoa. Você não pode dizer assim, não, ontem eu fui no mercado com meu namorado, do nada. Você tem que explicar a pessoa qual a sua situação primeiro e deixar ela digerir primeiro, preparar ela, para depois você começar a falar da sua vida, porque as pessoas não estão preparadas, isso assusta, né? Como se fosse uma coisa muito absurda você chegar e contar um pouco da sua vida pessoal, como se os heterossexuais todos vão ficar assim, ontem eu saí com a minha namorada, eu beijei fulana, eu comi ciclana. Ou então a tal pessoa me atrai. Sabe, você não vai chegar e sair contando isso pra qualquer pessoa na rua, não é isso que eu tô querendo dizer. Chegar e contar coisas sórdidas, cabulosas da sua vida pra qualquer pessoa que você não conhece. Contar coisas simples. Parece que a gente tem que ficar cheio de dedos assim, sempre pra poder, não, aqui eu não posso ficar falando que eu tenho um namorado. Eu não posso falar isso. A pessoa não sabe, tem que deixar ela, a gente tem que deixar ela primeiro perceber, né? Entender qual é essa situação, porque senão ela vai ficar assustada.
Tem gente que realmente pensa assim. Eu ouvi isso mais de uma vez já, de mais de uma pessoa. É tipo a minha família que fala com relação ao Gabriel, seu amigo te ligou. Esses dias mesmo eu tava na casa de uma amiga minha e, tipo, a mãe dela ficou super sem graça, assim, de dizer qual é o problema com o fato de que você tá namorando uma outra pessoa e morando com ela, sabe? Tipo, a pessoa tem uma vida a parte da sua. Não adianta você se cercar nessa sua... atrás dessa sua barreira e dizer que é amigo, não sei o que, não quero saber, se eu não falar, se eu fingir que eu não sei, não vai ter problema. A vida da pessoa vai continuar do mesmo jeito, não vai adiantar de nada. E outra, quando você está conversando com uma pessoa, você tem que ter em mente que existe diversidade sexual no mundo. Para quando a pessoa virar para você num assunto em que até você mesmo está falando coisas pessoais da sua vida e falar alguma coisa da vida dela, você não vai achar que é uma coisa de outro mundo, porque você não estava preparada psicologicamente para ouvir que aquela pessoa tem uma visão um pouco diferente da sua em relação a alguma coisa. E aí a pessoa que vira pra mim e diz, mas você tem que preparar o terreno antes de você dizer essas coisas, pra você não assustar a pessoa. Eu acho isso um absurdo, porque não sou eu que tenho que preparar as pessoas, a pessoa com quem eu estou conversando, a pessoa com quem eu tenho que conviver, sei lá, numa sala de aula, num trabalho, o que seja. Que existem pessoas diferentes dela. Eu acho que isso é uma coisa assim que ela mesma tem que se preparar com o decorrer da vida dela, sabe? É o mundo que tem que preparar ela pro fato de que nem todo mundo é igual. Só que infelizmente o mundo não vai fazer isso, claro, então acaba que a gente tem a tarefa de explicar como funciona. Então, gente, não façam essas coisas. Não espere que na primeira impressão a pessoa vai fazer uma lista de todas as coisas que ela tem de diferente de você, inclusive a sexualidade, porque é muito importante você saber logo de cara, pra te dizer, olha só, tudo isso que a gente tem de diferente, tá? Beleza? A primeira impressão já foi, então agora a gente pode conversar naturalmente como se a gente já se conhecesse, sem ninguém ficar chocado. E o que acaba acontecendo é que você passa uma primeira impressão de que você é um babaca. Nesse caso, a primeira impressão ruim que fica é a primeira impressão da pessoa que vira pra você e fala uma coisa dessa. Então, geralmente é uma primeira impressão que você deixa na pessoa, tipo, você tá com a boca suja, você falou alguma besteira, ou, sei lá, foi sem graça, enfim. Você consegue tirar isso da pessoa, você consegue desconstruir e futuramente até ter um convívio diferente com ela. Mas quando você tem uma postura escrota, preconceituosa, ridícula, independente do que com que você faça essa postura preconceituosa, dificilmente a pessoa vai desconstruir isso de você, sabe? Vai ficar marcado como você sendo uma pessoa escrota. Eu acho que você realmente consegue depois mudar isso de alguma forma, né? Mostrar que você mudou e tal. Enfim. Tipo assim, você não aceitei share e não vou ser mais aceitei share preconceituoso. Então, as situações em que você passa uma primeira impressão em geral podem ser situações realmente bem apreensivas, principalmente se você quer agradar o máximo possível, ou se depois você não vai ter a chance de consertar aquilo que você fez, enfim. Mas acho que o ideal, no final das contas, você sempre agir como você mesmo. Seja você mesmo, tá? Porque quem for gostar de você, vai gostar. Independente de como você vai agir. Pode ser uma situação vergonhosa, alguma situação que vai deixar você desconcertado, mas seja você mesmo, tá? A gente tá sendo nós mesmos. Menos se você for uma pessoa preconceituosa, senão você vai ter que lidar com suas consequências. Então, se você gostou dessa porcaria aqui, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. É isso aí. Tchau.